Elisa, eu sou sócia da Gaspar Moreno e estamos aqui no Chá da Tarde para trazer um tema um pouquinho chato, mas muito importante, inventário. E está aqui comigo, me acompanhando, o nosso sócio fundador César Moreno. Tudo bem? César, fala pra gente qual um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de inventário. Acho que a primeira coisa e mais importante que a gente vai ter a pensar aí é o prazo para dar entrada na documentação necessária para fazer a transferência do patrimônio para os herdeiros. O prazo são 60 dias. Pode parecer muito, mas numa situação de inventário, normalmente você vai ter que lidar com a perda de alguma pessoa e, a depender do grau de organização da família, você também vai ter um tempo para coletar informações sobre tudo aquilo que existe e dar entrada. Parece muito, mas de fato não é. Pois então, a pessoa não tem tempo nem direito de processar esse momento de luto e já tem que estar atento a esse prazo, porque senão pode ter penalidades, é isso, né? Exatamente. Se a gente deixar o prazo aí, a gente tem uma multa em cima do patrimônio. Então é muito importante não deixar passar esse prazo e fazer o quanto antes. E aí a gente tem também a questão do testamento, né, Elisa? Que é outro ponto que a gente precisa ter em mente, né? Exatamente. Verificado, se a gente está dentro do prazo, um dos próximos passos que a gente precisa verificar é se existe ou não testamento. Se existir testamento, a gente vai ter que se guiar pelos desejos de última vontade que a pessoa expressou naquele documento, né? Exatamente. E aí, tendo testamento, qual a consequência disso, né? O que a gente tem que fazer depois? A gente pode entrar no processo judicial, tem que entrar no processo judicial, ou a gente pode optar pelo inventário extrajudicial? É interessante você falar sobre isso, porque até pouco tempo atrás, necessariamente, se existia testamento, era necessário seguir com o inventário judicial. Mas a gente tem tido uma flexibilização agora, né, César, onde está sendo possível, mesmo com testamento, se seguir com o inventário extrajudicial. Não necessariamente, é importante falar isso, o inventário extrajudicial, ele vai ser mais benéfico para essa família. Por isso que é muito importante que a família contrate um advogado, para que o advogado analise o caso concreto e verifique se efetivamente o inventário extrajudicial vai ser mais vantajoso para aquela família. Que tem questões de custos que a gente precisa verificar o que vai ser mais apropriado de acordo com cada caso, né? Mas a gente também tem outras restrições que exigem que a gente siga com o inventário de forma judicial, né, César? A gente tem também, além da existência do testamento, que ele por si só ele nos obriga a pelo menos pedir para o juiz a dispensa do inventário judicial para ir para o cartório. Agora existe também a questão dos herdeiros, né? Tendo herdeiros menores ou que não têm a plenitude de sua capacidade para tomar decisão, nesses casos a gente não escapa, a gente vai ter que parar no judiciário mesmo. E também se tiver litígio, né? Exato. Se a família não tiver um consenso, não dá para fazer inventário extrajudicial. Ele só é possível se efetivamente aquela família estiver em harmonia e em consenso a respeito da partilha do bem. Por mais que a gente tenha legislação explicando como que deve ser feita essa partilha, na prática há sempre discussões, há sempre desentendimentos que acabam judicializando a demanda. E um ponto com relação à questão de menores, que em regra, se tem menores de fato, a gente precisa seguir pela via judicial, mas a gente também já tem se deparado com algumas situações em que o judiciário tem permitido que em algumas situações, mesmo com menores, seja possível também seguir com o inventário de forma extrajudicial. Eu acho que vale também, no final das contas, lembrar que a questão dos herdeiros, todo mundo já consegue imaginar. Herdeiros são os filhos, mas com a mudança que nós tivemos na legislação brasileira, aquelas pessoas que tiverem se casado com regime de separação total de bens, o viúvo ou a viúva, eles acabam por ser herdeiros também. Então, esse é um ponto importante, porque tem, especialmente para quem já está casado há bastante tempo aí e fica com a regra antiga na cabeça de que não teria participação em nada e não é bem assim. Então, é importante ter um auxílio de um advogado nessa hora para a pessoa poder resguardar seus interesses no inventário. Sim, e é
Independentemente, isso é uma coisa importante também de nós mencionarmos, que independentemente se você segue com o inventário de forma judicial ou extrajudicial, nas duas vias você precisa de um apoio de um advogado, não só para assinar, mas efetivamente para te trazer todas essas orientações, para que você saiba efetivamente quais são os seus direitos, para que você consiga se delinear diante do caso concreto, porque por mais que nós tenhamos essas regras pré-estabelecidas no Código Civil, pode acontecer no caso prático de algumas dessas regras terem sido descumpridas num eventual testamento ou por uma eventual doação que possa se caracterizar como antecipação da herança, e um advogado vai conseguir te ajudar a visualizar e entender se eventualmente um desses direitos foram violados na prática. É isso aí, gente. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por nos acompanharem. Se quiserem mais novidades, é só se inscrever no nosso canal. Obrigado, até logo. E se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse tema, podem também nos contatar através das nossas mídias sociais que estão aqui no nosso vídeo. Até mais!